Olá, galerinha do AC Podcast 50 Mais, aqui Anderson Clayton. Hoje você já vai avisando aí a mamãe, a vovó, o papai, todos os amiguinhos aí que já começou o nosso podcast, hein? Vai curtindo, compartilhando. E hoje eu estou com um irmãozinho aqui, um amigo, um colega, muito contente. É isso aí. Muito contente mesmo. Vocês vão conhecer a história desse jovem aqui, que é o Rodrigo Eustáquio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Melhor agora, com a sua ilustre presença e matando um pouco da saudade aí de muito tempo atrás, a gente na batalha e na correria aí do dia a dia. Isso mesmo. Então já vai curtindo, compartilhando. AC Podcast 50 Mais já começou. E para começar o nosso programa, já virou uma rotina aqui. Quem é Rodrigo Eustáquio? Rodrigo Eustáquio, casado, né, com a digníssima Camila. Manda um Minha beijo para esposa, é maravilhosa. Inclusive vai fazer aniversário agora, dia 11. Dia 13 a gente vai fazer uma festinha bacana para ela, mais do que merecido. Cristão, né? Eu frequento a Lagoinha, lá em Santos. E isso norteou a minha vida. Esses dois princípios mencionados fez com que eu mudasse um pouquinho da percepção de quem é Rodrigo. Antigamente eu tinha uma visão e depois desses episódios, dessas situações e dessas pessoas, eu acabei hoje tendo uma outra visão de quem é o Rodrigo. Hoje eu tenho um propósito de servir a Deus, né? De buscar sempre uma comunhão com Deus, e isso faz com que as coisas fluem muito melhor e mais naturalmente, né? Colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, você bem sabe disso, né? Como pastor. Então, eu hoje tenho uma paz interior que faz com que todas as minhas coisas fluam positivamente, de forma natural, de forma bem tranquila, que eu não preciso me preocupar com o amanhã, sabe? Coisa que antigamente eu tinha essa preocupação, hoje eu não tenho mais, para honra e glória de Deus. Uma das coisas que me ajudou bastante também foi o Legendários. Hoje eu sou um Legendários e fez com que eu tivesse uma outra percepção de vida, um outro entendimento, né? A gente carrega algumas bagagens do passado e muitas vezes essa bagagem ela fica, tipo, te pesando, né? Ela fica, tipo... situações começam a te cobrar, fala assim, por que você não faz mais isso? Por que você não faz aquilo? E eu tenho certeza que muitas das coisas ficaram lá na montanha, né? Que bom. Ficaram na montanha e me fez hoje ser uma pessoa diferente do que eu era. Eu sempre falava que para todos que nossa, eu vivi o que tinha que viver, eu aproveitei, agora eu casei, agora estou na igreja. Hoje eu falo que eu perdi um tempão da minha vida. Bacana. Então aqui, ó, você vai curtindo, vai compartilhando aqui, Rodrigo Eustáquio, um grande amigo. Gente, vocês não têm noção do que vai ser esse episódio hoje. Bacana. O tema desse episódio, você não imagina. É surpresa mesmo. Viu? É surpresa. Ainda tentei tirar, mas não consegui. Mas é surpresa. O tema é Começando de Novo em Cristo. Então eu acho que eu já estava sentindo. Não foi combinado, hein? Mentira. Não, Começando de novo em Cristo. Sabe por quê, gente? É assim. Antes de começar o bate-papo e a entrevista aqui com o Rodrigo, eu vou abrir isso para quem está nos assistindo e para ele vai ser em primeira mão também. Porque alegra muito o meu coração. Eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo. Quando eu fiquei noivo da minha esposa, foi na Marcha para Jesus, em 2004, e casamos em 2005. Só que, na marcha, ainda foi na Paulista ainda. Era na Paulista. Eu sou 50 mais. Sim. E aí eu comecei a encontrar uma galera que eu trabalhei na academia Danpro, que era a antiga Dandy, lá na Zona Leste de São Paulo, na Penha, entre Penha e Cangaíba, e depois voltou a ser a Academia Dandy. Sim. E assim, eu era um jovem atleta,
falava de Cristo, falava do nosso Salvador, e os caras tiravam barato. Ah, vou te levar na Boate Bombom lá na Paulista, vou fazer isso, aquilo, você vai ver, você vai deixar esse Deus aí rapidinho. E aí, na marcha, aqueles cara, 8x8, tudo musculoso, tava na marcha. Se converteram, porque eu orava. Que bênção. Eu orava e profetizava sobre a vida deles. Sim. E hoje acontece isso também aqui. O Rodrigo Eustáquio, amém, é um homem casado, né? Tem uma profissão que é a mesma minha, do segmento fitness, que daqui a pouco a gente vai destrinchar muito isso. E é um homem convertido, temente Sim. a Deus. Muito. Né? Segue o nosso Salvador. E isso para mim é um motivo de alegria. Então você que está nos assistindo aí hoje, né? Vai curtindo, vai compartilhando. Por quê? Quando você ora por um amigo, né? Quando você entra numa empresa, você tem que orar pelos seus colegas de profissão. Porque eles são seus colegas de profissão. Sim. E aí você entra, vai conhecendo todo mundo, cada um tem um jeito. Nós já brigamos, viu, gente? Já fomos Tom e Jerry. Verdade. Mas hoje somos irmãos em Cristo. Amém. Então, quando você entra numa empresa, ora pelo seu gerente, pelo dono da empresa, pelos seus colegas, pela tia do café, que a tia do café sempre está ali prestativa, né? Pelos seus clientes. Amém. Tem essa prática, porque você vê o fruto lá na frente. Anos depois, eu 50 a mais, o Rodrigo começa aqui explanando quem é o Rodrigo Eustáquio, com esse testemunho, que está convertido, que está servindo ao Senhor, que Deus, né, você vai continuar falando, claro que Deus tem feito na sua vida, mas se você hoje está assistindo e falando, será que a minha oração tá surtindo algum efeito? Tá aqui, ó, o Rodrigo aqui, ó, a câmera pode ir nele ali, ó, ah lá. Testemunho vivo aqui. Testemunho ocular. Vivo. Continue, desculpe. Usando aí até a oportunidade bem mencionada, que você encontrou pessoas que você não esperava na marcha para Jesus, Jesus realmente escolhe os improváveis para confundir os prováveis, né? Então, e eu sou um improvável. Pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um cara bem-sucedido, eu sou um cara em todos os aspectos da minha vida, porque Deus teve misericórdia e me deu a oportunidade de eu viver o que eu vivo hoje, né? Eu vivo um casamento maravilhoso, com uma esposa temente a Deus, né? Que a princípio ela não era, ela sempre foi cristã, mas nunca foi crente, né? E o cristão, muitas das vezes, ele fala que é cristão, que é conveniente, de alguma forma que é conveniente, para não... só que ele não vive, né? Tem crente também que não vive, né? Então, ela era cristã e eu era crente, eu também não vivia. E Deus colocou ela na minha vida, eu coloquei ela e eu entrei na vida dela justamente para que a gente juntos pudesse viver o extraordinário, viver a busca incessante por Jesus Cristo. E hoje estamos longe de ser o que Deus quer para nós, né? Mas a gente tem o nosso devocional, a gente tem o nosso GCzinho lá, que é algo que nos edifica demais, nossos irmãos, né? Toda terça-feira a gente é edificado, a gente estuda a palavra, a gente conhece dos mandamentos, dos princípios de Deus, e é apaixonante. É apaixonante, eu falo isso por experiência própria. Deus, a todo momento, ele me fortalece, ele mostra quem ele é, a todo momento. Não adianta você achar que Deus vai falar com você, tipo, diretamente. Você vivencia Deus no irmão, né? Eu e o abençoado, eu e o Anderson, o Cleiton chama ele de abençoado, a gente vivencia a presença de Deus. Como ele mencionou, a gente já teve uma briga. E isso
essa reunião, esse podcast é uma prova que Deus existe, que a gente teve o perdão, a gente perdoou. Genuíno. A gente tá puro, livre, né? E isso só Deus ensina. Quem não tem Deus não perdoa. Vive com rancor, e Deus, ele perdoou os piores dos piores, né? Pessoas que fizeram atrocidades, e Deus perdoou. Então, esse podcast é uma prova de Deus para que vocês entendam que Deus, ele se manifesta de várias formas, Bacana. Então vai curtindo, compartilhando. AC Podcast 50 a mais, Anderson Cleito aqui hoje com o Rodrigo Eustáquio. Você já deve ter ficado emocionado aí no começo do nosso podcast, né? Então vai escrevendo aí as perguntinhas e depois a gente vai mandar pro Rodrigo. Rô, como que você tem esse encontro com o Senhor? Você explicou, né, no começo, tudo. Sim. Mas tem um momento ali que bate no coração, que você fala, eu preciso... Sim. Tem que se rasgar ali. Sim. Eu acho que um dos momentos, assim, mais impactantes que fez com que eu mudasse completamente o rumo da minha vida, até entrando um pouquinho no profissional. Eu acho que eu sempre fui um cara muito dedicado profissionalmente, muito responsável, muito focado, muito preocupado com as metas, com as minhas entregas na empresa para a qual eu trabalho hoje. Eu trabalho na Kikos Fitness, uma empresa de equipamento de ginástica. Sempre fui muito comprometido, né? E eu assumi um baita de um desafio, você bem sabe, de assumir uma regional problemática da empresa. Estávamos com problemas em todos os sentidos, todos. A empresa lá, ela é deficit, ela dava prejuízo. Então, e eu assumi esse risco. Tipo, a loja é isso. Ninguém acreditava. Ninguém acreditou que eu iria para esse projeto. Mas não vou falar nem em Deus. Eu fui porque eu fui meio que maluco. E era um momento de transição que eu estava querendo mudar alguns aspectos da minha vida e fui. E no primeiro momento estava tudo mil maravilhas. Só que começou a ter vários levantes do mal. Vários, né? E chegou um determinado momento que eu não via mais nenhuma solução. Eu me vi destruído, aniquilado, porque para mim, eu fui para lá solteiro, né? Meio que desviado da palavra e focado num projeto. 100% focado num projeto de entrega de resultado. E aí, de repente, a única coisa que você está projetando, que você coloca, que é totalmente errado, né? A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, para depois as demais coisas serem acrescentadas. E eu totalmente errado, mas cego, achando que era aquilo que era para mim, que era o certo, cego. E aí, com certeza, vários levantes do mal, várias pessoas sendo usadas para poder me destruir, e chegou um determinado momento que eu não tinha mais nenhuma alternativa a não ser apelar, né? A não ser, tipo, infelizmente não vem no amor, vai na dor, né? Isso. Vai na dor. E eu não vou entrar em detalhes do problema, mas foram problemas seríssimos, assim, de pessoas tentando o meu mal em todos os sentidos. E Deus foi me direcionando também, Deus sempre esteve comigo, isso eu tenho certeza. E eu comecei a frequentar um braço da Adventista, que é uma igreja dentro de uma casa. É um nome em inglês chamado Home Teacher, alguma coisa assim. Home Chair, alguma coisa assim. E eu comecei a frequentar essa igreja, que era dentro de uma casa, próximo da loja, e isso foi fazendo com que eu fosse me fortalecendo, Deus foi me direcionando, foi me dando os caminhos, até me direcionar também uma pessoa que fez Deus me direcionou uma pessoa específica, vou até citar o nome dele aqui, Sidney Clayton, que colocou uma pessoa totalmente improvável no fitness para eu contratar, um cara tipo que não tinha característica nenhuma para vender, e o cara chegou, começou a vender tudo
que podia vender mais que os macacos velhos que estavam lá, e mostrando que, para mim, se eu se entregasse verdadeiramente para ele é poderoso para fazer... Mudar a história, qualquer história. E foi realmente isso que aconteceu. Esse foi um dos momentos de eu abrir os meus olhos para Jesus Cristo mesmo. E depois, na sequência disso, tem a minha esposa, que minha esposa, tipo, também não vivia a palavra. Hoje, ela é mais intensa do que eu. Então, são esses dois momentos que fez com que eu realmente vivesse em função de Jesus Cristo. Bacana. Que testemunho de vida, hein, gente? Vai curtindo, compartilhando. Glória a Deus, pra honra e glória. Glória a Deus, toda honra seja dada ao nosso Senhor. E aí você tem essa mudança, começa a caminhar com o Senhor, e aí... O que não é também uma situação de falar assim, nossa, o cara é perfeito, não, o cara... Somos errantes. A gente é cheio de falhas. Todo dia eu peço a Deus para que Ele me fortaleça sobre as minhas fraquezas. Eu continuo ser humano, cheio de defeitos e fraquezas, que a todo dia eu peço a Deus para que Deus me fortaleça, né? Porque você que está nos assistindo, você tem que entender que todo dia Deus está trabalhando no nosso coração. Todo dia temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Sim. E isso vai fazendo a diferença. Como o Rodrigo falou, não somos perfeitos, né? Somos falhos. Né? Aquele que falar que é perfeito, que não tem pecado, já está mentindo. Está lá na Bíblia. Dá um Google aí que você vai achar. Então, Deus vai trabalhando no seu coração. A sua esposa também tem um encontro com o Senhor. Sim. E aí vocês começam a jornada. E aí no segmento fitness, o que começa a acontecer na área comercial? É um derramar de bênçãos sem medidas. Hoje eu sou um cara extremamente consolidado no que eu faço, né? Eu estou há 16 anos no mercado fitness, em específico na Kikos Fitness, e a partir do momento que eu tive esse encontro verdadeiro e genuíno com Deus, as coisas acontecem de uma forma assim surpreendente. Eu vou citar um testemunho. No GC, toda terça-feira, eu tenho meu líder, né? Mandar até um abraço para ele, Gênesis, meu parceiro, meu líder. E ele é o cara responsável, pelo estudo, toda terça-feira. Só que em determinados momentos, ele direciona essa responsabilidade para algumas das pessoas do GC. E aí, do nada não, né? Tipo, de repente, que não é de repente também, era o momento, tinha que ser. Ele falou, semana que vem é você, ou daqui 2 semanas é você. E, nossa, eu entrei em pânico, né? Eu falei, o que eu vou fazer, Deus? E aí, ajoelhei, orei, pedi a palavra para Deus, pedi para que Deus conduzisse esse estudo. E eu tive que meio que mudar a minha programação, a minha agenda, né? Aquela agenda, tipo, caótica, tudo voltado para o trabalho, tipo, 99% trabalho, 1% você divide para fazer tudo. Para falar com Deus, para falar com a esposa, para cuidar do nosso corpo, e 99% aquele foco de trabalho. Aí eu falei, vamos mudar isso daí? Vamos fazer... Vamos virar a chavinha? Vamos dar a importância, as devidas importâncias de acordo com o que realmente Jesus fala para que a gente faça. E eu mudei, né? Até o estudo que eu fiz é da tricotomia, né? Nós somos tricotômicos. E eu mudei, aí eu coloquei tipo, no topo da pirâmide o estudo da palavra, que eu precisava dessa responsabilidade, eu precisava entregar um estudo à altura do padrão que já existe lá, porque o meu líder ele tem um conhecimento maravilhoso da palavra, e eu fiz essas 2 semanas focados, né, tipo, separei e deixei
de trabalhar o que eu trabalhava normalmente. E, tipo, a todo momento me questionando, meu Deus do céu, eu precisava trabalhar, e ficava desesperado. E aí, não, tem que estudar aqui, tem que dar o meu melhor. Para resumir e encurtar a história, eu fiz a apresentação, fiz o estudo bíblico e deixei de trabalhar o que eu normalmente trabalhava, e foi o meu melhor faturamento dentro da empresa. Para você ver. 14 anos. 14 anos. Então, testemunho que nem sempre a força dos nossos braços é suficiente para alcançar os seus resultados, né? Entregue e confie no Senhor que você vai ter os melhores resultados também. Bacana. E você que está nos assistindo aí, tenha isso no seu coração. Entrega os seus caminhos para o Senhor, que Ele vai mudar a tua história. Você vê que você pode recomeçar a sua vida. Aqui não estamos falando de religião, mas um encontro. Verdadeiro. Um divisor de águas. Você já deve ter feito tudo até esse episódio aqui. Não está dando certo. Sim. Então ouve, né? Ouve o que Deus tem falado e se derrame. Converse com o Pai, vai no seu quarto, ou se você estiver sozinho, aí onde você estiver agora, conversa com Deus. Ele é seu amigo. Abra o seu coração, fale a real. Fala, Deus, tudo que eu tenho feito não tem dado certo, só deu coisas erradas. Eu vou me entregar e fazer prova. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai escrever o testemunho aí do que Deus vai fazer. Já está fazendo e operando na sua vida. E, de repente, daqui a alguns anos, você pode estar aqui, ó, no podcast, contando o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. E você vai curtindo aí o AC Podcast 50+. Esse logo aqui, Rô, é a fé ali, né? Ah, legal. Com a cruz. O atleta ali, não tá com a minha barriga, né? Mas é um atleta ali. As iniciais do nome. E o 50+, que é o foco principal aqui do podcast, incentivar a galera aí de 50+ a tá mudando aí de vida. Então você vai curtindo, compartilhando. Sim. Rô, o seu perfil de cliente, você atende muito 50+? Como que hoje em dia, no geral? Falando um pouquinho de perfil, um pouquinho antes até mesmo de falar do 50+, eu recentemente a gente tem bastante contato com o pessoal da cobrança. E aí o pessoal da cobrança tem muito problema com o mercado. O mercado existe dentro do mercado muitas situações complicadas, né? De fraude mesmo. E eu sou um cara tão abençoado que os perfis dos meus clientes é tudo pessoas do bem, sabe? Bacana. Hoje eu tenho clientes, amigos meus, né? Então eu falo isso com o coração assim, cheio de alegria. Porque a maioria dos meus clientes são os meus amigos. E eu sempre falo pro meu cliente, falo, cara, você quer decidir comprar, você vai comprar daqui que você vai ganhar um amigo, entendeu? Vai ganhar um parceiro. Porque eu vou trabalhar para você, eu vou contribuir com o seu negócio, vou te mandar uma matéria, vou treinar quem tiver que treinar, vou montar um projeto que tiver que montar, vou visitar na hora que for preciso, vou enviar uma peça, vou pegar a peça, vou pôr no meu carro, vou levar para você. E isso tudo por conta de que os meus clientes se tornam meus amigos. Aprofundando, dá para aprofundar bastante nesse tema, mas referente à idade, ainda a maioria dos meus clientes eu acho que estão próximo dos 50. A maioria dos meus clientes são mais ou menos da minha idade. Estou fazendo um catado aqui desse momento de alguns clientes que está vindo na minha mente, que é muito cliente, graças a Deus, mas a maioria é tudo assim de 40 chegando próximo dos 50, né? E vendo aqui o logo da sua empresa aí,
o que me vem na minha mente é que eu quero chegar nos 50 com a minha melhor fase da minha vida. Melhor versão. A minha melhor versão. E eu tenho certeza que eu estou caminhando para isso, né? Em todos os sentidos. Até fisicamente. Porque não é difícil que eu consiga ter um melhor físico e disposição, né? Eu falo físico, não estou falando da parte estética, tá, pessoal? Estou falando mais na parte de saúde mesmo, né? Saúde e disposição. Porque na época, tipo, que eu era mais jovem, eu não me preocupava muito com isso. Não se cuidava. Não me cuidava, né? Tipo, eu até sempre fiz musculação a vida toda, mas até uma dica para vocês jovens, não só faz musculação na vida de vocês. Não só faz musculação. Eu só fiz musculação, até jogava aquele futebol de várzea lá, mas nada que pudesse contribuir para a minha saúde. Então, é necessário que você faça um trabalho de saúde além da musculação. Não estou falando que a musculação não te traz saúde, mas além da musculação, é bom que você faça um trabalho de isometria, de alongamento, de postura, porque a musculação muitas das vezes está muito atrelada à parte estética. Isso. E o jovem, é normal que o jovem vai por conta da estética. O jovem está com a saúde voando, tá bombando, ele não se preocupa com tipo, se meu triglicérides está bom, se meu colesterol está bom, ele quer a parte estética. Mas se você tiver somente esse foco, vai chegar um determinado momento que para você corrigir tudo isso vai ser mais difícil. Vai. Se você já desde o início tem essa disciplina de cuidar de um conjunto de fatores, né? É muito mais fácil para você viver os 50 a mais de maneira plena, de maneira inteira. Eu estava vendo uma matéria recentemente que até os ossos, a musculação e a vida ativa, ele fica mais solidificado, ele fica mais forte, até os ossos. Isso. Por incrível que pareça, tem gente que não tem essa percepção de que o exercício físico, ele fortalece até os ossos. E hoje, o maior índice de morte de idosos é por queda. Inclusive, a avó da minha esposa morreu queda, bateu a cabeça e, infelizmente, veio a falecer. Então, eu falo para todos, né, que a prática de exercício, ela tá atrelada e condicionada à longevidade. Isso é o mais importante. E outro ponto, voltando ao começo de tudo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso. Né? A gente precisa preservar e cuidar do nosso corpo, porque não é nosso. Deus comprou nosso corpo e Ele nos deu para a gente usar, e a gente tem que usar com carinho. A gente tem que cuidar. E eu ultimamente, o que me faz de vez em quando dar umas osciladas é a cabeça, né? Há um tempo atrás, a gente fica muitas vezes preocupado com determinadas coisas, a gente acaba não cuidando do nosso templo. Mas hoje, graças a Deus, eu tô focado, assim, tipo, de uma maneira... Recentemente eu fui no médico, o médico me elogiou, por exemplo, eu fui no médico e uma das coisas que eu perguntei para ele, tipo, de 10 que vem aqui... Como que tá a minha carcaça? De 10 que vem aqui, tipo, nível de testosterona, por exemplo, de 10 que vem aqui, o que tem esse nível? Quantos? Ele falou, cara, você tá na exceção, de 1 a 2. De 1 a 2. Então, isso é tudo para honra e glória, tudo para que a gente possa ter uma longevidade, ter uma velhice saudável. Com qualidade. Né? Eu ainda quero ser pai e tô deixando na mão de Deus para que Deus possa fazer o propósito dele. Então, se eu for pai, hoje eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Eu preciso estar bem, né? Daqui uns 10 anos, 12 anos, meu filho chamar para jogar uma bola, vou estar com 58 anos para 60. Como que eu vou jogar bola com meu filho? Entendeu? Você vai fazer uma atividade. Como que eu vou fazer uma atividade com meu filho? Então, é um outro propósito que eu tô me preparando para que eu
tenha uma velhice e consiga, tipo, curtir aí o meu filho de maneira plena, né? E saudável. E o interessante é que nem sábado mesmo eu estava no meu médico, urologista, né? Sim. E aí faz todos os exames, tudo. Ele falou, você pode ficar tranquilo, tudo. Vou só te passar para nutricionista e vamos acompanhando aí agora até os anos, né? Sim. Então, a importância de você estar fazendo todos os exames, Sim. tá verificando como tá para evitar, né? Quando você fala que somos templo, né, do Senhor, tem um livro do Benihim que vem falando disso, né? Porque há uma situação que vem descrevendo no livro ali, eu não sei se é o Bom Dia Espírito Santo ou se é o Seja Bem-vindo Espírito Santo. É um desses 2 livros aí do Benihim. E aí ele vem falando, né? Somos templo da habitação do Senhor. E aí ele vem falando, olha, não adianta você estar no hospital orando e clamando a Deus para fazer um milagre se você só comeu carne com gordura. E aí agora você precisa de uma cirurgia urgente ali, né? Fazer um cateterismo, alguma coisa assim, e você tá pecando. Sim. Claro que vai ser feita a vontade de Deus. Mas se você pode evitar, que evite. Então escreva aí nos comentários aí se vocês, os homens, né? Principalmente o homem que é meio preguiçoso ou tem um pouco de medo de fazer os exames. Sim. Se você está fazendo seus exames aí, né? Então escreva nos comentários aí. Então, né, resumindo aí, você tem uma galera aí, seus clientes, que é da sua faixa, né, de 44, quase chegando nos 50 a mais, que são amigos, né? Hoje em dia não são só clientes. Sim. E para quem está nos assistindo, como você chegou nesse nível de não ter só clientes? Porque eu vivo isso também. Os meus clientes, eles às vezes mandam mensagem que não tem nada a ver com a questão de fitness, de equipamento, nada, que é para saber se está tudo bem, como foi o final de semana. Para quem ainda está começando na área de vendas, independente do mercado, como chegar nesse nível? Cara, bacana a pergunta. Obrigado pela oportunidade. E é uma pergunta totalmente improvável e eu nesse momento me veio uma como eu posso falar? Um insight referente a essa pergunta. Eu estou nesse segmento há aproximadamente 15 anos. E antes de eu entrar nesse segmento, antes de eu entrar na Kikos, eu tinha uma amizade muito forte. Tinha amigos, assim, diários. E aí, no começo, foi até difícil, porque, tipo, eu ficava ali dividido, né? Ou conseguia levar, tipo, de uma forma paralela os dois, porque é até possível que isso aconteça. Só que eu fui me envolvendo tanto com fitness, tanto, que foi se tornando meu mundo. Meu mundo. E aí, no meu mundo, só entrou quem vivia o mundo. Entendeu? Entendi. Só entrou quem vivia o mundo. E aí, quem não vivia esse mundo foi saindo naturalmente. Né? Eu até, assim, se os meus amigos ouvissem esse... E não é nem uma vontade, né? Esse você estava vivendo... podcast, não foi. Eles sabem disso. Que eu fui, aos poucos, mudando o rumo da minha vida de uma forma natural. E eu tenho certeza que, tipo, eles estão aplaudindo, eles estão na torcida, que são amigos de verdade, né? Por mais que nem sempre a gente está no dia a dia, a gente tem raiz. Torcida. A gente tem raiz. Esses caras, eu tenho raiz com eles. São uns caras que nasceram junto comigo. Só que como eu comecei a viver o lifestyle, que é algo que eu sempre gostei muito, o universo fitness, a musculação, eu sempre gostei muito da musculação, eu comecei a viver esse mundo. E aí, para viver esse mundo, tipo, foi natural que os meus clientes se tornassem meus amigos. Porque eu comecei a ficar órfão de amigo. Então, tipo, eu não tinha amigo. Sobrou? Eu falei, vai ser você eu vou vender pra você vai ter que virar meu amigo. Então é isso. Mas
Mas é uma mudança assim, até você que está nos assistindo, se você está estudando algo, que nem eu amo a análise de dados, então eu estudo análise de dados, que é um complemento para o mercado fitness. E aí você entra ali no grupo de estudo, tudo, e o linguajar começa a mudar também. Então, assim, não se sinta, né, pressionado ou preocupado se você está estudando algo e você começa a viver aquele mundo, porque faz parte. Sim. Se você está estudando medicina, vai chegar um momento na sua vida que você vai estar falando assunto técnico ali com os seus amigos de profissão, que vão virar colegas, irmãos. E se você não viver 100% isso, você acaba, tipo, não sendo um profissional 100%. Isso. Né? Então, eu acho que foi uma escolha minha, também não sei se é o certo ou errado. Não existe uma fórmula certa, mas foi uma escolha minha na minha percepção, é certa, né? Eu tenho que falar por mim, não tem... Claro. E eu não vou falar também, isso eu não tô indicando para ninguém não, tá? Falar por mim, foi a melhor escolha da minha vida, porque hoje eu mudei completamente meu futuro no sentido de perspectiva de futuro. Eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Eu estava assim, tipo... sem rumo, só pensando, tipo... Viver aquele dia. Vivendo por cada dia, pensando no rolê, numa balada, tipo... Então, assim, a partir do momento que eu comecei a viver o fitness, ele foi, tipo, foi transformador, porque eu fiquei meio que num encantamento, sabe? E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo, os meus clientes foram aparecendo e a gente foi criando vínculos de amizade, inclusive, tá em primeira mão aqui. Semana que vem eu tô indo pro Nordeste e vou visitar vários de vocês aí, viu? Me esperem aí, que logo mais eu tô aí. Vai fazer uma CPI lá, né? Isso. Pegando cada um. Vou para matar a saudade. Tem muita gente me cobrando já, né? Que eu deixei bons amigos lá no Nordeste, na Bahia, no Salvador. Eu fiquei 4 anos lá gerenciando a Kikos, como eu mencionei. Foram momentos maravilhosos também, né? Eu contei aqui uma parte de uma superação, mas foram momentos edificantes e eu deixei muitos amigos lá. Então, semana que vem... Foi uma grande porta que se abriu para você lá, né? Foi. Para mim foi uma expertise, né? Que eu precisava passar para que eu pudesse me tornar um profissional que eu sou hoje. Foi sua faculdade, né? 4 anos. Total, assim, eu passei com diploma, assim, qualificado, velho, porque não é fácil, não, o desafio foi imenso e eu reestruturei a loja em todos os sentidos. Essa semana mesmo que passou, até fazer um apontamento importante aqui. Bacana. Essa semana que passou eu tive uma reunião com o meu diretor, que é o Isaías Pitombo. Ele é um cara que me deu oportunidade também. É isso aí. Um abraço. É um cara que me deu a oportunidade de gerenciar na Kikos. Só contando um pouquinho da minha história na Kikos, eu tô há 15 anos e eu fiquei como vendedor esperando o momento certo e esperando eu amadurecer algumas coisas que eu precisava amadurecer 5 anos. Às vezes até falo isso porque foram momentos importantes e necessários que eu precisava para amadurecer. E aí, a partir do momento que eu assumi um pouco mais, como eu posso falar, mais pronto para assumir a gerência. E foi onde apareceu a oportunidade lá da Bahia. E foi uma faculdade mesmo, de maneira intensa, verdadeira. E foram 4 anos, literalmente. Eu lembro que foram uns 4 anos de governo, praticamente. Então eu falo que foi como se fosse um mandato. Foi um mandato. Eu cheguei lá, estava tendo a eleição para presidente, o Bolsonaro foi eleito, e eu saí de lá com o Lula sendo eleito. Nossa! Então eu falei, pronto, tá entregue meu mandato. E graças a Deus eu consegui sair de lá.
deixando um funcionário no meu lugar, né? Um legado. Que é o Sidney Clayton, que eu comentei, que foi o cara que Deus me mandou para poder me ajudar. Que foi usado para ti. Que foi usado, então deixei ele no meu lugar. Então eu saí de lá, mesmo com todas as diversidades, eu saí deixando resultados positivos, deixando uma loja bem estruturada, bem organizada, com os processos estabelecidos, né? Com todos os funcionários sabendo exatamente o que precisa ser feito, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu estou há quase 10 anos na gerência da Kikos e o trabalho de desenvolvimento de equipe, de processos, de análise de dados, né? Para estabelecer novos processos. E isso internamente. Agora, na parte externa, na parte onde a gente atende os nossos clientes, é um trabalho de gestão mesmo de processo para o seu cliente. Que muitas vezes, quem entrar no meu Instagram, Rodrigo Eustáquio, vai ver que eu... colocar depois. Isso, coloca lá na descrição, Rodrigo Eustáquio, meu Instagram, que vai ver que eu sou especialista em abertura de academia, né? Já foram mais de 100 academias que eu montei do zero, né? E mais de 1000 que eu já vendi ao longo dos anos. E eu sou especialista nesse segmento para os meus clientes. E eu sempre falo que não é só simplesmente comprar equipamento, né? É necessariamente um estudo estratégico para que você entregue o resultado de maneira eficiente. Não é aleatório. As coisas precisam ter estudo, precisa ter... eu falo, por exemplo, a gente faz estudo de viabilidade para os nossos clientes, faz projeto, faz até a parte de gestão do negócio dele, caso for preciso. A gente faz um trabalho inicial de gestão. Então, tudo isso a gente entrega aí, que é importante para que a gente não se destaque no mercado, né? Então, Desculpa fugir aí da pergunta, viu? O cliente, o investidor que te procurar, chave na mão, né? Literalmente, eu faço um trabalho... Porque, assim, a Kikos, ela sempre foi muito forte no segmento pessoa física, residencial, condomínio, construtora. E a gente ficou por anos liderando esse mercado. Só que, como a gente era líder desse mercado, a Kikos sempre foi muito forte no e-commerce também, né? Na internet. E aí acontecia muitas das vezes um dono de academia, desorientado, comprar um produto da Kikos residencial. E, com certeza, vai dar problema, né? O cara vai lá no site e compra um produto pelo preço, simplesmente. E aí vai dar problema e quer pôr a responsabilidade na empresa. Isso foi acontecendo com frequência. E aí, quando a Kikos deu uma pivotada no negócio, começou a entrar no segmento profissional, e com base com isso, e com uma base para chegar nisso, a gente tinha base, era uma empresa bem estruturada já, consolidada, forte, com um brand fortíssimo de mercado, todo mundo conhecia a Kikos nesse segmento. Talvez para o qual... o maior estoque com certeza, a gente tem mais de 30 mil metros. Mas nem Brasil, eu falo. Da América do Sul, sem sombra de dúvida. Hoje é uma empresa que a gente vende a nível internacional, a gente está no México. Então, a gente entrou, né, quando a gente entrou nesse mercado profissional, a gente entrou forte. Só que os concorrentes não sabiam, ou então subestimavam, né? Subestimavam até demais. Hoje, né? Só que hoje eles sabem da grandeza, eles sabem que hoje a gente é líder no mercado de vendas de academia. Só que no começo... Tem o quê? Quase 40 anos? Tem quase 40 anos. Tá batendo 40 anos aí. E você mesmo bem mencionou, antes de começar nos bastidores aqui, que nós desbravamos esse mercado. Nós desbravamos. E você acha que eu fui com você em uma Fitness Brasil, na antiga IRSA, que a gente era meio que hostilizado nessas feiras. Isso. A gente ia para conhecer, para tentar entender um pouco do mercado, e as pessoas, menosprezavam, hostilizavam, tiravam barato. E hoje a gente vive uma realidade que, assim, eu viro e mexe e falo pro Isaías, Isaías, dá um orgulho, é prazeroso de ver o tamanho que a gente chegou, e o tanto que a gente sofreu, o tanto que tacaram pedra, né? E a gente chegar onde a gente chegou. Hoje você vai nas principais feiras. São respeitados. Nas principais, a gente está nos principais pontos na entrada. Com os melhores estandes. Com os melhores, na entrada. Então é um investimento altíssimo.
Então, só se faz esses investimentos quem realmente está faturando e está, tipo, liderando o mercado. Então, hoje, a gente tem uma estrutura diferenciada. Caso você personal, vou dar uma dica aqui para um personal. Vamos lá. Anota aí, hein? Anota a dica. Estou 15 anos no segmento, já fui dono de academia, montei uma academia do zero e vendi para uma rede de academias e tenho vários cases de clientes montando segunda, terceira, quarta academia. Você tem uma baita oportunidade na mão. Você já tem a expertise, você já se formou, você já sabe como que é um processo operacional de uma academia. Não tem o porquê você ficar só simplesmente no operacional e não partir para um segundo projeto, para a realização de um sonho, de ter um negócio seu, de colocar em prática as suas ideias, os seus projetos. E você, dentro da Kikos e dentro da minha consultoria, você tem isso de maneira muito facilitada. Não ache que você precise de 1 milhão, 500 mil reais para montar uma academia, que você precisa juntar muito dinheiro. Não, não é assim. Existem várias formas, mecanismo que a gente, nós da Kikos e eu em específico, consigo te dar estratégias para que você monte seu negócio com um pequeno investimento. Aquele 50 a mais ali, que de repente está saindo aquele profissional que de repente está saindo do banco, ou de outro segmento, ou até mesmo formado em educação física, que não quer mais trabalhar para o governo e fala, pô, eu quero montar uma academia. A Kikos, ela tem um financiamento próprio? Sim. Outro insight. Por exemplo, o cara se aposentou de um banco, o cara sabe mexer com números e dinheiro e investimento, né? Então, só vou dar uma dica para você, que você tá com dinheiro, você tem lá um rendimento de 2% de uma forma conservadora, né? Para que se você for conservador, vai ter uns 2% lá no CDI, CDB, Isso. essas coisas, vai ter 2%. Com investimento de uma academia, a margem de lucratividade de uma academia saudável, é quase 35%, lucro líquido. Então, assim, é uma margem absurda de alta. E eu tô falando isso porque isso é estudos, né? Não sou eu que estou inventando, é estudos, é o mercado e é clientes meus relatando essa margem no dia a dia. Não tô falando que é todos, tá? Não é todos, porque, como eu falei, quem não tem gestão não chega nessa margem. Em qualquer segmento, né? Não chega. Então, o meu trabalho é justamente dar aos meus clientes esse caminho, esse norte, para que ele tenha essa rentabilidade. Quem não quer, né? Vamos supor, você investir 100 mil e você ter todo mês lá uma rentabilidade de 35%. Né? Então, é algo que realmente o mercado está em profundo crescimento. De 10 anos para cá, triplicou o número de academias. Eram 27 mil, hoje está quase 60 mil academias. E é pouco ainda. É pouco. A projeção para 2027 é mais de 70 mil academias. Pela régua de crescimento. E mesmo assim ainda vai ser pouco. Isso. Então o mercado está crescendo, o mercado entendeu. Existe um transbordo de gerações dentro de academias hoje. Antigamente, você via dentro de academia pessoas jovens. Isso. Hoje você vê pré-adolescente. Você vê a própria Smart recentemente fez uma campanha até polêmica, né, de deixar nas férias os adolescentes treinar de graça. Né? Gerou uma polêmica gigante, mas ele entendeu que esse mercado está crescendo futuro, também. Que é uma carteira futura. Então, assim, o pré-adolescente, a pessoa com 12, 13 anos, já está começando a treinar. Antigamente tinha aquele tabu que não podia. Isso. Né? Senão não crescia a criança. Que graças a esses influenciadores que fizeram uma contribuição imensa para o segmento, né? E influenciadores, por exemplo, Renato Cariani é um dos caras que influenciou positivamente, dando um pouco mais de esclarecimento para esse mercado que precisava, né? Que tinha alguns tabus, alguns preconceitos totalmente errôneos.
Então, cresceu demais as gerações dentro de academia. Hoje, como que é a geração Z, geração Y? Geração Z, Y, todas, né? todas. Então, todas as gerações, desde um pré-adolescente até um idoso. Então, você imagine o número de quantidade de alunos. E tem academias que hoje tem um setorzinho lá para os idosos com uma estrutura diferenciada. Sim, né? Sim. Tem academias além do setor, que é um setor, para dar uma dica bem salientado pelo Anderson Clayton, hoje tem academias setorizadas. Por exemplo, a Virgínia montou uma mega academia lá em Goiânia, se eu não me engano. Isso. Ela montou uma mega academia de 3 a 4 mil metros de academia e ela criou deve ter uns 600 metros quadrados de máquinas para membro superior que só mulher pode entrar. Uma área reservada. Você imagina, meu amigo, você tem gente que tem academia de 600 metros quadrados. Dentro da academia dela, ela criou 600 metros um glúteo zone, que é um espaço de máquinas especificamente para glúteo. É um sumô, uma flexora, uma adução, uma abdução, né? Por exemplo, na Kiko a gente tem uma variedade gigante de números de máquinas específica para isso. Caso você, dono de academia, queira montar esse espaço que virou tendência hoje, não só a Virgínia está fazendo isso, ela ditou uma regra e isso vai virar uma tendência. Vai virar padrão em academias. Isso eu não tenho dúvida. Porque muitas das vezes a mulher ela fica constrangida com alguns tipos de exercícios, claro. Né? E aí acaba muitas vezes ficando receosa de fazer alguns exercícios e esse espaço, não sei se vai virar um espaço especificamente de mulher, mas vai virar um espaço para a mulher. Então o homem vai ficar até constrangido de treinar lá. E é mais confortável para elas também. Isso, vai ficar até constrangido de treinar lá porque vai ter mais referência tipo feminina treinando, né? E só que uma dica também, o homem tem que treinar bastante glúteo, elevação pélvica, é normal, é necessário. É essencial. É essencial. Você como corredor, você sabe o quão importante era aí os trabalhos de fortalecimento dessa parte do corpo. Trabalhava muito. Eu acho que vocês estão gostando, galera. Vai curtindo aí, compartilhando. A C Podcast 50 Mais, hoje com o Rodrigo Eustáquio, aqui um grande amigo, um irmão em Cristo. Amém. Uma referência também do mercado fitness. Né? Tivemos há pouco tempo também o Augusto aqui também. Sim, eu vi o podcast todo dele. Uma referência aí, uma lenda viva, né, do segmento fitness. E essa daí. O nosso podcast, a gente vai tentar sempre trazer pessoas diferenciadas aí para estar ajudando todo mundo. Eu espero aí nos próximos episódios ver se eu trago um nutricionista, né, para estar ajudando a nossa galera dos 50 mais aí, né, que não é só bacon não, né, gente? Bacon é vida, mas, né, precisamos perder as nossas barriguinhas também aí. Rô, tô muito contente com a tua participação aqui, né? E aí agora falta pouco para acabar o nosso... Eu olhei ali, agora eu não estava vendo o relógio ali. E eu vi, eu falei, não é possível. É uma hora só? É uma hora só. Geralmente pouco. Eu gosto do 59 cravado para ficar um gostinho de quero mais, porque aí as pessoas vão comentar, né? Pô, traz o Rodrigo de novo aí e tal. E aí a gente marca o jogo da volta. Sim, com certeza. Quero voltar mesmo. Gostei muito aí. Espera que ainda tem Vamos dar sequência. Tem uns minutos pra gente conversar. Tem os nossos minutos. Rô, deixa eu te falar. Você falou de futuro, né? A nossa galera dos 50 a mais aqui gosta de pensar no futuro. Sim. Né? Eu também estou naquela transição do futuro. Há pouco tempo você foi para os Estados Unidos, né? Participar de evento, ver os equipamentos, o mercado fitness. Sim. Mudou a chavinha? Completamente, né? Foi para mim assim importante esse conhecimento a mais. Eu precisava de abrir um pouco mais do leque de conhecimento, né, de mercado, de tendências, né? Então eu fui para lá para buscar esse norte e para poder também entregar o melhor para os meus clientes, né? Então conheci inúmeras academias, várias tendências. Caso você queira conhecer um pouquinho do universo americano, você pode entrar lá no meu Instagram, Rodrigo Eustáquio. Tem muita coisa lá que eu postei, ainda tem muita coisa para postar ainda. Não deu tempo, né? Foi recente que eu fui para lá.
e criei bastante conteúdo lá que vai agregar aí no dia a dia aí para os meus clientes, e o mercado lá é encantador. Só vou citar um exemplo de cultura, né? A cultura é totalmente diferente. Claro. E eu torço e oro para que os nossos políticos entendam. Inclusive, eu vi um projeto de um candidato específico à presidência que ele vai incentivar a prática de exercício, isentando impostos. Eu não sei exatamente como que vai ser esse projeto dele, mas tipo, tanto na prática de exercício quanto na suplementação, ele vai incentivar esse mercado que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem como cultura, desde o colégio, todas as práticas de esporte. Lá é uma diversidade, assim, sem igual de quantidade de esporte. Eu fui numa praia, que é uma praia referência para o bodybuilding mundial, que é chamado Venice Beach. Essa praia tem uma academia ao ar livre, que é a academia onde treinou o Arnold Schwarzenegger. Só isso? Isto. E é uma academia com todos os equipamentos de aço inoxidável, os pesos emborrachados, e você, de graça. Qualquer um que vai lá treina. E eu fui lá para conhecer, e especificamente a academia. Eu fui mais por conta que eu queria conhecer essa academia lendária. Daí também fui na Gold Gym também, que é uma academia também a primeira academia de bodybuilding que também treinava Arnold Schwarzenegger. O cara que inventou o Mr. Olympia, ele é fundador, não da Gold Gym, mas da academia da Venice Beach. Então, assim, o universo lá é inspirador. Surreal. É inspirador para quem trabalha com esse segmento e para quem gosta do universo bodybuilding, né? Eu sempre gostei muito, admirei muito. A gente até teve, infelizmente, uma situação aí, uma tragédia que tem que tomar cuidado, né? Então, voltando a essa situação dos Estados Unidos, o universo lá e a atmosfera é muito diferente daqui, né? Então, torço e oro para que os nossos políticos entendam e incentivem os nossos jovens, as nossas crianças, a prática de exercício multidisciplinares. Não só simplesmente colocar a musculação, que coloque uma musculação dentro de uma academia, dentro de um colégio. Coloca a musculação, coloca uma ginástica olímpica. Isso. Coloca tipo, você vê, eu não sei como que tá hoje, faz muitos anos que eu saí do colégio, mas na minha época era, tipo, futebol, handebol e basquete. Isso. Eu não sei se... Eu ainda peguei vôlei isso, também. Tem vôlei também. Tinha de tudo um pouco. Isso, de tudo um pouco, de nada, pouco. Mas ainda era uma educação física em vista de hoje, né? Isso. Hoje piorou? Próximo. No próximo podcast, agora no próximo a gente vai conversar sobre isso. Porque aí é preocupante, a gente vai ter que fazer um apelo aqui para que, pelo amor de Deus, essas coisas mudem. E é isso aí. Galerinha, vai curtindo, compartilhando aí a C Podcast 50+, hoje com o Rodrigo Eustáquio. Rô, falta pouco, suas considerações finais. Cara, agradecer imensamente a oportunidade. É um prazer estar aqui contigo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Como você bem mencionou, a gente lá no começo tivemos um desentendimento e solidificou a nossa amizade. A gente mostrou que realmente a gente tem um Espírito Santo, tem Deus no nosso coração. Então, para mim é um prazer inenarrável estar aqui do seu lado, né? Obrigado pela oportunidade, torço e oro pela sua vida, né? Espero que você alcance e atinja todos os seus objetivos, né? Que você tem potencial, você é um cara do segmento, né? Que inovou em vários segmentos, né? E também no segmento. Eu lembro que você, logo quando você saiu daqui, que você montou a sua empresa, né? De revenda. E, poxa, para mim foi assim, eu admiro muito você por essa vontade, essa garra e essa coragem de empreender, de conhecer, de
de estar no segmento até hoje, isso para mim também é gratificante. Eu fico muito feliz em, tipo, tenho vários filhos que eu falo, né? Eu posso até falar que você, tipo, de uma certa forma, tem um pouco do meu filho, de ser meu filho também, porque a gente trabalhou junto e eu pude contribuir um pouquinho para esse seu crescimento profissional, né? E ver você hoje aqui, para mim, é gratificante e oro pela sua vida, viu? Gratidão, agradeço também. E de volta também a alegria que eu tenho de ter você como parte da minha história, do meu legado. Ser família, né? Somos famílias. Família. Amém. Galerinha, agradecemos aí a participação de vocês aí, né? Vai curtindo, compartilhando. Que Deus abençoe o Rodrigo aí em toda a jornada dele. Que abra novas portas, novas oportunidades, que você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém. Que a bênção esteja sobre o teu lar. Amém. Gratidão, meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.